aqui entre, como se fôssemos dizer aqui que entre patrícios e plebeus, nós tivéssemos os clientes, certo? Então uma camada intermediária que são plebeus que na realidade se subordinavam a um patrício e prestava algum tipo de serviço em troca de proteção. Então um plebeu necessariamente é um cliente que serve e presta um serviço a um patrício em troca de proteção. Que proteção é essa, né? Proteção é aquilo que nós estamos chamando basicamente de proteção jurídica, principalmente proteção jurídica, principalmente. Pelo fato de que nesse caminho nós podemos observar que as leis romanas ainda não eram escritas, por exemplo, então havia muita insegurança jurídica. E prestar serviço a um patrício era extremamente importante para conseguir esse tipo de proteção, por exemplo. Né? E os escravos, os escravizados, eles eram aqueles escravos primários por dívidas, porém nós também temos escravos por guerras, não se esqueçam disso. Né? O número de escravos vai aumentar tanto no decorrer da história, que para vocês terem uma ideia, no período do Império vai ser 1/3 da população, só para a gente ter uma ideia, né? Então a gente precisa compreender. Pessoal, monarquia, vamos lá. O que significa esse modelo de governo, né? Se a gente está falando de monarquia, nós estamos falando de um rei, nós estamos falando de uma realeza, né? Então, basicamente, nós precisamos compreender que nós temos um rei numa monarquia. Num segundo lugar, o Senado. O Senado seria um conselho das famílias patrícias que vão estar auxiliando o rei no governo de Roma. Então nós temos essas três configurações. Então, a realeza, que seria o rei, o senado, que são justamente esses chefes das famílias romanas, e a assembleia, que na realidade nada mais é do que também formada por patrícios, mas que são responsáveis por votar as leis, eleger o rei, porque o rei não tinha caráter hereditário na monarquia romana, ou seja, não se passava de pai para filho, então ele era escolhido. Então, assim, todo esse sistema ele era alimentado dessa maneira: Assembleia, Senado e Realeza. Então perceba, quando a gente falar de república, não vai ter mais o rei, não vai ter mais a realeza. Então o Senado vai ter o papel principal de destaque, o papel primário. Então perceba como que isso é importante, essa estrutura republicana lá na frente, só com o Senado. Então monarquia tem a realeza, tem o rei, e a república, o Senado manda, é o Senado que está à frente. A gente começa a observar que é extremamente importante e que influenciou muito o mundo ocidental. Bom, os três últimos reis da monarquia, que seria Tarquínio Prisco, Sérvio Túlio e Tarquínio Soberbo, esses a gente já consegue ter um pouco mais de domínio sobre o que eles deixaram e qual foi o legado. A gente já consegue ter registros sobre isso, principalmente no processo de reformas urbanas, que vai resultar na construção daquelas moradias, habitações em pedra, uso de arcos, aquelas famosas abóbodas das construções. Então, e o saneamento básico romano, extremamente famoso, vão ser uma das marcas principais desse processo. Então, vamos falar de dois reis. Vamos lá, primeiro deles, Sérvio Túlio. Sérvio Túlio, extremamente importante, porque dividiu a população pela renda. Ele vai dividir também em tribos, vai criar uma ideia e uma forma de nós compreendermos Roma dentro de um processo tribal. Ele vai começar a permitir a presença de plebeus no exército. Isso vai ser um outro problema lá na frente. Por quê? Necessariamente os plebeus participam do exército, mas não repartilham das conquistas e da divisão de terras. Então, a reforma agrária vai ser um ponto extremamente importante que vai ser questionado lá na frente. Mas, principalmente, o surgimento da escravidão por dívidas vai ser algo que vai impactar muito a população romana no decorrer do tempo. O último rei, Tarquínio. Tarquínio, o soberbo, né, cara? Por que Tarquínio é o soberbo? Ele vai ser visto como o orgulhoso, né? Isso que significa a palavra soberbo.
justamente pelo fato da sua postura, né? Tarquínio, ele acabou tomando o trono para si e começou a governar sem o Senado, né, cara? Lembra que o Senado meio que controlava as decisões do rei, mas ele fala, pô, eu sou rei, cara, eu preciso mandar, eu tenho que ter controle sobre todas as situações aqui. Pois bem, o Senado, obviamente, não vai concordar, né? Ele, inclusive, vai confiscar os bens das famílias patrícias e realmente isso não vai agradar. Para conseguir encerrar a monarquia, é justamente nesse processo que a gente pode perceber a união de patrícios com plebeus, né? Então, patrícios e plebeus, né? Por quê? Porque plebeus, né? Os plebeus eram pobres, né? Então você já sabe, patrícios vão influenciar facilmente, esses pobres se influenciam muito facilmente, né? Por isso os patrícios, olha, quase cometi um ato falho aqui, me desculpem, minha gente, quase cometi um ato falho, não posso. Por isso que os patrícios, de fato, eles conseguiram convencer os plebeus, afirmando a esses plebeus que se eles ajudassem, apoiassem, auxiliassem na revolta, eles iam abolir a escravidão de dívidas e dar vários outros direitos para os plebeus, né? É claro que os plebeus acreditaram, né? Porque, como diz aí a grande, né, são fáceis de serem convencidas porque são pobres, né? Essa é uma fala, como diz aí, já bem conhecida no mundo, né? E não vai ser diferente na Roma Antiga. Então perceba de uma forma central que isso tudo vai ser um plano patrício para a tomada do poder sem o rei. Por que sem o rei? É muito simples, porque agora nós vamos ter uma república aristocrática, né, cara? Essa república aristocrática inaugura um novo período de Roma Antiga. República, o período do qual nós estamos falando. Então agora nós não temos mais o rei, minha gente, não temos mais a realeza. E os pobres plebeus, coitado dos plebeus, meu pai, plebeus, pobres plebeus, esses plebeus vão ficar de lado, né? Mais uma vez, obviamente. Então nós precisamos ficar atentos a isso, né? Embora a palavra república é a junção de duas palavras no latim, não é? Res publica, que significa nada mais, nada menos que coisa do povo, coisa comum, coisa de todos. A organização romana vai ser muito maior na República. Essa República vai estar baseada, então, nessas instituições. A gente continua tendo a Assembleia, a gente continua tendo o Senado, só que agora os líderes são submetidos, aqueles que exercem o governo são submetidos, que são os magistrados, tá? Eles são submetidos ao Senado, então o Senado está acima. Seria uma espécie de poder executivo? Seria, mas estaria subordinado ao poder legislativo, tá? Enquanto isso, continua uma república aristocrática baseada nas elites, hein? Os proprietários de terra, a aristocracia e os governantes continuam sendo os patrícios, mas os plebeus, percebendo que não vão ter espaço, eles vão começar a romper com os patrícios e organizar várias e várias formas, vários e vários tipos de protestos, de revoltas, protestos esses que vão ter sim efeitos, tá, gente? É um momento de muitas tensões sociais, tá? Haverá essa luta por ordens, conflitos que vão ser conflitos na sociedade romana em busca dos direitos sociais. Então a gente está vendo uma luta por direitos dos mais pobres, tá? Então isso era extremamente importante. Esse conjunto de greves, esse conjunto de revoltas, de leis, eles vão provocar e vão pressionar os patrícios, de fato, a justamente participarem e terem acesso a essas novas leis que os beneficiassem, como, por exemplo, a lei das 12 tábuas, que seria a parte escrita da lei, que até então não havia leis escritas, mas agora sim haverá. Então, o Senado aceitou publicar a lei das 12 tábuas, tá? Mesmo que as leis não fossem justas, a gente está falando da escrita somente dessas leis, mas a publicação permitiu, pelo menos, primeiro, o conhecimento dessas leis e que essas leis não mudassem, né, de uma hora para outra. Outro grande avanço e conquista dos plebeus é, de fato, esse cargo aqui, ó,
o tribuno da plebe. O tribuno da plebe, ele era um cargo importante no Senado que buscaria representar o direito dos plebeus. Então isso é extremamente importante. Veja, pela primeira vez nós estamos tendo alguém que pelo menos vai lutar pelo direito dos plebeus, vai lutar pelo direito dos plebeus no Senado, né? Então essas lutas que a gente está vendo acontecer, elas são importantes, elas vêm, elas se realizam, mas demora-se para acontecer, né? Então a gente está vendo lutas por igualdade por parte dos plebeus, ainda que timidamente, né? Ainda que timidamente. Claro, esse momento é um momento de tensão social, e aí eu chamo a atenção nesse momento para vocês, para os irmãos Graco, tá? Esses eram tribunos, eles se destacaram bastante, e mesmo sendo patrícios, eles lutaram no Senado para diminuir as desigualdades sociais, principalmente em busca de reforma agrária. Então isso é extremamente importante da gente perceber que há um movimento, sim. O que é reforma agrária, minha gente? Divisão de terras. Então buscava-se dividir as terras entre os plebeus também, que, como eu disse, eles estavam no exército, né? Participavam das conquistas, mas mesmo participando das conquistas, não possuíam qualquer tipo de direito, né? Então é claro que Roma tem um jeito muito peculiar de resolver as coisas, né? Tibério Graco, primeiro, sendo eleito o tribuno da plebe, conseguiu aprovação de leis, extensão que não permitia extensão ilimitada de terras, por exemplo, e lutou pela reforma agrária, né? Porém, infelizmente, ele foi numa bela manhã de sol, né, de Roma, saindo do Senado, enfim, ele acabou tendo um fim extremamente deplorável, né, cara? Foi assassinado, né? É assim, quem luta pelo povo foi assassinado, apunhalada, né, cara? A diferença é que esse cara morreu, né? Então qualquer semelhança é mera coincidência, cara. Agora o irmão dele, Caio Graco, também se tornou tribuno, conseguiu aprovação com redução de impostos para os plebeus, né? Entretanto, também foi morto por conta da resistência patrícia. De fato, os patrícios não aceitaram esse tipo de colocação, tá? Minha gente, paralelamente a isso, Roma então está em expansão territorial. Como nós vimos, num primeiro momento, essa dominação é pela Península Itálica, tá? Península Itálica, então percebam que, de uma forma central, essa Península Itálica vai ser a primeira conquista dos nossos amigos romanos. Então eles vão começar justamente a invadir as regiões a partir do século IV, né? Buscando novas terras para agricultura e captura de escravizados, né? Porque lembra que esses escravos são obtidos através da conquista de outros povos. Então é necessário conquistar outros povos para que haja um aumento no número de escravos que vão trabalhar nessas terras, né? Então isso é importante, porque quando Roma começa a fazer esse processo, a gente começa a ver expansão para outras regiões, inclusive para o Mar Mediterrâneo, onde vão enfrentar, onde vão enfrentar Cartago. Bom, então o Mar Mediterrâneo aqui, minha gente, olha como é um mar extremamente importante nesse período, né? Ele liga simplesmente todo mundo conhecido da época. E a luta com os cartagineses, que era um grande povo, é uma luta que de fato será pelo domínio e dominação do mar Mediterrâneo. Então, num segundo momento, nós temos as conquistas de Cartago. Por isso que essas guerras vão ser chamadas de guerras púnicas, porque Cartago era justamente os púnicos, os cartagineses, eles recebiam o nome de púnicos pelos romanos, tá? E isso vai se dar numa expansão extremamente ferrenha de terras e vai aumentar, obviamente, o poder do comércio, que é o poder do comércio romano, né? Extremamente importante esse detalhe. E num terceiro momento a gente tem a expansão pelo Mediterrâneo Oriental. Então percebam, minha gente, olha só como Roma, aos poucos, vai tomando no Mare Nostrum, né? Nosso mar em latim, Mare Nostrum, eles vão chamar, o Mar Mediterrâneo será
o mar dos romanos. Então isso é extremamente importante para nós. Agora, é claro, as crises sociais, né, dadas a partir da expansão romana, vão fazer do exército algo extremamente poderoso. Concorda comigo? Perceba de uma forma central que Roma vai ganhando, entre outros aspectos, muito poder. E esse poder é conquistado por quem? Esse poder é conquistado pelos romanos. Então os romanos vão ter, aos poucos, muito poder. E o Senado vai ficando um pouco de lado, porque são senadores, são políticos. Eles não têm o domínio de comandar soldados, não é? Então os generais vão passar a ser reverenciados pelos soldados. Então, veja, os soldados de início que eram camponeses, eles tinham que prestar o serviço militar, mas os cargos de alto comando era feito pelos patrícios. Então, com as conquistas, esses generais começaram a ganhar o quê? Fama, terras, obviamente, dinheiro, e esse poder vinha também fruto dessa lealdade dos homens que eles comandavam, né? Então, é extremamente importante a gente perceber essa aliança e esse segundo poder que vai se formando, que é o poder o poder desse grupo, não é? Que são os generais, né? Óbvio que para conter então todo esse levante, os nossos amigos patrícios vão ser quase que obrigados a, de fato, estabelecer governos baseados nesses generais. Então, nós estamos falando de 3 generais que vão exercer um governo sobre a República. Nós estamos falando do triunvirato, triunvirato, né? 3 que governam uma coisa só. Então nós vamos ter o primeiro triunvirato e o segundo triunvirato, tá? Que são esses generais. Então quando eu falo de Júlio César, de Pompeu, de Crasso, Marco Antônio, Lépido, Otávio, eu estou falando de generais, de grandes generais, né? Esses 3 generais extremamente renomados, Júlio César, Crasso, Pompeu, no primeiro triunvirato, se aliaram em oposição ao Senado, né? Então eles estão se aliando dentro desse processo para tentar impor uma ordem, tá? Para governar Roma. Quando Crasso morreu, então, basicamente nós temos aqui a morte de Crasso. Quando Crasso morreu, os outros 2, Júlio César e o Pompeu, passaram a disputar o poder. Então Roma entrou num novo momento de guerra, né? Que basicamente vai ser vencida por Júlio César. Então Júlio César vai tomar o poder de forma ditatorial, não é? E ele vai ser, através disso, um maior líder, então, o primeiro grande líder general de guerra de Roma. Então perceba, é claro, numa bela manhã de sol, né, o Senado vai assassinar Júlio César, porque lembra, algo que o Senado não gosta é da ideia de ter um líder principal, um governo principal na mão de um só, porque isso lembra muito a monarquia, né, cara, que ficou para trás, cara, aceita que a monarquia ficou para trás, mas os caras não aceitam, os caras são republicanos, eles querem que o Senado continue acima de todos, né? Pois bem, após a morte do Júlio César, os herdeiros aí do Júlio César, os seus herdeiros políticos, vão então iniciar, Lépido, Marco Antônio e Otávio, vão iniciar o segundo triunvirato, tá certo? Eles vão então dividir a administração da República, não se esqueça, mas é claro, né, aqui tem toda uma questão com o Egito, com a Cleópatra, por exemplo, que a gente precisa lembrar, colocar na história. Você já ouviu falar da Cleópatra, cara? É uma outra situação também, onde o Marco Antônio vai ser levado pela conversa da Cleópatra, vai querer criar a ideia de um outro reino com sede no Egito. Imagine isso! Como é que pode ser um reino, um império romano com sede no Egito? Pois é, cara, mas a disputa pelo poder entre o Marco Antônio e o Otávio vai levar a vitória de Otávio. Então Otávio vai, de fato, se transformar no primeiro imperador de Roma. Então olha que coisa extremamente relevante sobre muitos aspectos. Otávio, que será Otávio Augusto, se tornará então se transformará no primeiro imperador de Roma, e com isso nós concluímos a República. A República deixará de existir e nós passaremos então para o último império
ou melhor, para o último período da história de Roma, que é o Império, né? Sobre o Império tem muitas outras questões, mas nós vamos fazer uma outra videoaula num outro momento para você acompanhar, então fica ligado aqui no canal, cara, porque vai ter uma videoaula de Império e você não pode perder. Beleza, minha gente? Então é isso, espero que tenha ajudado você, espero que você esteja se preparando e que você tenha um bom resultado nos teus estudos. Valeu, tchau!